A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estamos em mais uma aula, né? Mais um estudo sobre o Sermão do Monte. Esse é o nono estudo, né? É a nona lição dessa série de 13 lições e nós vamos abordar o tema O Tesouro no Céu, a Candeia e a Busca do Reino, né? Todos os estudos dessa série são baseados no Sermão da Montanha, então eu queria já de antemão pedir para você, se você quiser acompanhar toda a série, você quiser ver os estudos anteriores a esse, né, você vai clicar na bolinha que vai aparecer aqui no canto, onde você vai ter acesso à playlist com todos os estudos anteriores a esse, tá? Também quero pedir que você curta esse vídeo, comente, né, compartilha, para que outras pessoas possam ter acesso também à palavra de Deus, a essa mensagem, a esse estudo bíblico. Essa aula de hoje é muito interessante, ela é baseada em Mateus 6, a partir do 19, e tem algo poderoso para falar ao nosso coração. E uma coisa muito curiosa nesse ponto, principalmente nesse estudo, principalmente no ponto 2. Então, espera até o final do ponto 2, que tem uma coisa muito interessante ali, que a gente às vezes lê na Bíblia sobre juntar tesouros, onde o ladrão não mina e não rouba. Tem uma expressão ali idiomática que não é muito comum à nossa língua. Então, segura aí, né, até esse momento do estudo, para que você possa ter essa visão, esse conhecimento diferenciado aí sobre o que Jesus realmente estava querendo dizer quando ele falou sobre juntar tesouros onde o ladrão não mina e não rouba, né? Essa expressão mina, ela é bem diferente e vai além do que a maioria das vezes a gente imagina a respeito desse texto. Então vamos lá. Se você já deixou o seu like, muito obrigado. Isso vai nos ajudar a posicionar melhor, né, esse estudo. Bom, a nossa aula, né, a nossa lição é baseada na revista da editora Betel, tá? Sermão do Monte. Para essa aula específica, a gente também usou o livro Sermão do Monte do John Stott. Também umas notas da Bíblia Reina Valera, o comentário de Moody, o comentário bíblico de Moody. Tem algumas fontes extras além da revista e do livro do bispo Abner Ferreira, né, que tem o mesmo tema. Então vamos lá, gente. A gente tem 3 objetivos a alcançar aqui com a aula de hoje. Ensinar que devemos ajuntar para a eternidade. Devemos discernir entre o que é eterno e passageiro e listar as necessidades do reino como prioridade, né? O texto áureo se encontra em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O texto de referência se encontra em Mateus 6, do 19 ao 23, tá? Para a gente economizar um pouquinho de tempo, eu recomendo que você faça essa leitura, Mateus 6, do 19 ao 23, e nós vamos direto aos pontos, né? Essa lição tem 3 pontos principais, como sempre, e ela é dividida em 3 pontos, que são as atitudes do coração humano, que são o tesouro no céu. Logo em seguida, no ponto 2, nós temos a candeia dos olhos, e no ponto 3, a busca pelo reino de Deus e a sua justiça. São esses 3 pontos aqui. Logo na introdução, o autor da lição diz o seguinte, né? Jesus nos alerta sobre o valor das coisas espirituais em comparação às coisas materiais. Seu enfoque está na durabilidade e valor daquilo que estamos juntando em nossa vida. Ou seja, é uma questão de prioridade, né? A gente vai falar muito sobre prioridade lá no ponto 3 também. No ponto 1, o tesouro no céu, ele deixa claro aqui que
o cerne da lição, né? O cerne da mensagem de Cristo é o coração do homem, né? O problema não está propriamente na quantidade de dinheiro que as pessoas têm. A questão levantada por Jesus aqui não é riqueza e pobreza, não é os bens propriamente dito, mas sim o coração. Ele diz que o coração do homem está onde ele pôs o seu tesouro. Então, a grande questão aqui não é se você tem bens ou se você não tem bens, se você tem riqueza ou se você não tem riqueza. A grande questão aqui é onde você está pondo o seu coração. Essa é a chave. Esse é o ponto central da mensagem. Até porque a Bíblia fala de muitos homens que tinham muita riqueza, né? Muitos homens de Deus que tinham muita riqueza. Por exemplo, Jó era um homem riquíssimo, o mais rico do Oriente nos seus dias. Também Abraão, Isaac, Jacó, todos esses homens eram homens que tinham muitas posses, né? O rei Davi, o rei Salomão eram homens riquíssimos. E todos esses homens, mesmo com as suas posses, mesmo com os seus bens, com a sua riqueza, eles tinham o coração em Deus. Então, o problema não é a riqueza, os bens, a quantidade de dinheiro que se tem. O problema, na verdade, é se o nosso coração está posto nessas coisas ou não, tá? No ponto 1.1, evitar supervalorizar aquilo que a traça pode destruir. Isso é interessante. Na nossa cultura, nos dias modernos, é curioso a gente ler essa expressão, porque tá certo que tem roupas, né, que são muito caras, né, roupas de grife, roupas de moda aí. Inclusive tem, de vez em quando a gente vê umas notícias na internet, né, de uma celebridade aí que comprou uma roupa X, uma bolsa Y, um tênis Z e e às vezes esse tênis é todo destruído, né, envelhecido, parece que foi encontrado no lixo. E aí é uma fortuna, né? Recentemente eu vi de uma bolsa que parecia uma bolsa de lixo e era uma fortuna, né? Eu não me lembro agora da marca, né? Não sei o que, Desuega, uma coisa assim. Eu não me ligo muito nessas coisas. Mas chega a ser curioso, né? Como é que a pessoa compra uma bolsa que lembra, né? Que remete a uma bolsa de lixo e paga uma fortuna por ela. Ou compra um tênis, né? Que está todo rasgado, todo sujo e também paga uma fortuna por ele. É estranho, né? Como as pessoas têm frivolidade, né? Com os bens, né? Então, não é sobre isso, né, que nós vamos falar. Essa expressão onde a traça não rói, né, não consome, porque nos dias de Jesus, na antiguidade, a riqueza das pessoas também era medida pelas roupas, né? As roupas caras faziam parte do tesouro de uma pessoa. Nós encontramos em vários momentos da Bíblia, né, passagens em que os presentes dados para os reis, né, eram roupas. Veja o caso de Naamã, quando ele vai para Israel buscar a cura da sua lepra, né, entre os presentes que ele traz peças de roupa, né, mudas de roupa, roupas finas. Então era um tesouro na época. As roupas luxuosas, né, davam status para uma pessoa de posses, ela possuía roupas caras, né? Não é muito diferente dos dias de hoje, mas hoje não é determinante. Você vê, por exemplo, os homens mais ricos do mundo, né, os bilionários como o Mark Zuckerberg, o falecido Steve Jobs, né? Eles só usam uma roupazinha de malha, né? Uma roupa de uma cor só e uma calça jeans e um tênis simples, e são homens bilionários, né? O Mark Zuckerberg, por exemplo, toda vez que você vê ele numa foto, ele tá ali com uma calça jeans e uma camiseta muito simples,
e não são vestes pomposas, né, ou vestes suntuosas. Então, nos dias de hoje, esse conceito, né, da roupa como símbolo de riqueza não é o mesmo dos dias de Jesus, né? Tá um pouco diferente as coisas, né? Você vê a pessoa comprando um sapato ou uma bolsa toda parecendo que foi achada no lixo e pagando uma fortuna por ela. Então, nos dias de Jesus isso não cabia, né? A roupa realmente era uma roupa luxuosa e para justificar o seu valor, né? Então, quando Jesus fala das traças, essas roupas caras, né, bastava uma praga, né, na casa da pessoa para que toda as suas roupas fossem destruídas, né, e com isso também a sua parte da sua riqueza. Por isso Jesus alerta, né, olha, cuidado, né, cuidado onde você coloca o seu tesouro. Se você coloca o seu tesouro no lugar onde as traças podem consumi-lo, você não está colocando seu tesouro no lugar certo, né? Então temos esse aprendizado aqui, né? Na antiguidade as roupas eram um sinal de status e de poder, né? Também hoje às vezes. Então ele finaliza o comentário dizendo o seguinte: não é errado possuir coisas, errado é permitir que as coisas nos possuam. Isso é muito forte, essa mensagem. Isso aqui é que está o segredo desse estudo, né? Não é o possuir as coisas, é ser possuído por elas. Não é ter dinheiro, é que o dinheiro tenha você. Esse é o risco, né, que todos que servem a Cristo correm quando enveredam por essa questão da prosperidade, da riqueza a todo custo, né? No ponto 1.2, evitar supervalorizar aquilo que a ferrugem consome, né? Na verdade, nosso investimento deve ser nas coisas eternas, né? Aqui ele usa uma outra figura, ele usa a palavra ferrugem, né? No dicionário Strong, essa palavra ferrugem quer dizer, é traduzido no grego por brossis. No grego, a palavra brossis quer dizer o ato de comer. Veja que coisa interessante, né? É traduzido por ferrugem, mas na verdade a palavra original quer dizer comer, devorar, né? Corroer. E aí foi traduzido por ferrugem. Essa expressão brossis, né? Diferente da ferrugem, que só ataca de fato o metal, né? O ferro, essa expressão brossis ela é mais abrangente, né? Ela trata de tudo aquilo que pode ser consumido pelo tempo, né? Pela erosão. Então isso também se aplica aos grãos de uma colheita, né? Aos metais propriamente dito, tudo que for relacionado ao envelhecimento com o tempo, né? Então os grãos também podem mofar nos celeiros, né? Se eles não forem bem condicionados, inclusive até mesmo sendo bem condicionados, com o passar do tempo não tem como um grão durar para sempre, né? Ele vai, com o passar do tempo, ele vai se deteriorar. Jesus nos convida a encontrar deleite naquilo que o tempo e sua capacidade de erosão são totalmente impotentes, ou seja, no céu não há ferrugem, né? No céu não há erosão, no céu não há corrupção das coisas, e é nessas coisas celestiais e eternas que nós devemos colocar o nosso coração. No ponto 1.3, evitar acumular onde ladrões minam e roubam. Aqui está, né, já na introdução, já para entrar no ponto 2, aqui está aquele segredo, né, que eu falei no início da aula, né? Se você ficou até aqui, esse é o momento que eu vou mostrar, né, revelar essa expressão que está traduzida aqui na Bíblia, no nosso idioma, que tem um sentido muito mais profundo do que geralmente a gente percebe. Ele diz aqui, né, onde ladrões minam e roubam. E muita gente não entende muito essa expressão minar, né?
Minar é escavar, né? É aquilo que se faz, que os mineiros fazem, né? Minar está relacionado à mineração, a você cavar. E aí tem dois sentidos possíveis aqui, né? Os tesouros, né? Às vezes eles eram enterrados. E aí, para você ter acesso a esses tesouros, você tinha que cavar. Você tinha que fazer um tipo de mineração, né? Tinha que minar para encontrar aquele tesouro. A segunda hipótese, né, que é a mais abrangente aí, que tanto cita o dicionário, o livro do Sermão do Monte, do John Stott, né, como as notas da Reina Valera, né, que é uma bíblia de estudo latina, né, hispânica. As casas nos dias de Jesus, né, as casas na Palestina e principalmente nesse período da antiguidade, né, elas eram feitas de barro e na hora de um ladrão entrar numa casa dessa, no momento que ele quisesse entrar na casa dessa, era relativamente simples, né? Bastava ele fazer um buraco na parede, né? Era uma parede de barro, simples de furar. Então o ladrão fazia o buraco na parede, né? Ele minava a parede, ele escavava a parede, né? Daí vem a expressão minar, né? No grego, deixa eu colocar aqui no dicionário Strong que eu tenho, a palavra usada no grego aqui, né, é diorusso. Deixa eu mostrar para vocês aqui a minha Bíblia, tá? Deixa eu ver se eu consigo olha só que legal, gente. É essa Bíblia aqui, não sei se está dando para vocês verem. Então, cada palavrinha grega aqui, ó, cada palavrinha da Bíblia, ela tem essa referência aqui, desse número, essa letra, esse número, G de grego, 1358, não sei se está dando para vocês verem aí. E aí ele dá a tradução aqui do grego, tá? Tanto literalmente aqui, a palavra grega, no alfabeto grego, como a transliteração para o português, né? Diorussos, que quer dizer fazer um buraco, entrar à força em uma casa. Vocês viram só a expressão? Espero que vocês tenham conseguido enxergar essa tela, tá? Então, essa é a Bíblia que eu prometi que ia mostrar para vocês em outros vídeos aí, é essa aí. Depois eu vou mostrar capturando a tela mesmo, para que vocês possam enxergar melhor, tá? Mas é assim que a gente faz nossos estudos, né? Vendo o léxico grego, né? Ou hebraico, se for lá do Velho Testamento, e vendo palavra por palavra o significado de cada uma delas mais a fundo, né? Porque uma mesma palavra pode ter várias traduções. Algumas traduções podem ser literais, outras podem ser metafóricas, e aí isso amplia, né, a nossa forma de compreensão. Então veja, a palavra que Jesus usa aqui, que nós traduzimos no português para minam, é escavar, é entrar à força. Olha só que coisa interessante. Diorusso no grego. Fazer um buraco na casa, né? Então, aqui essa o significado da palavra minar, né? E aí eu já vi algumas pessoas imaginando que é minado como a água que mina em um determinado lugar. Isso não tem nada a ver. Minar está relacionado à escavação, né? A mineração, né? A fazer buracos. Daqui vem essa expressão. E aí a gente finaliza o ponto 1 com esses 3 pontos, né? A traça, a ferrugem e o ladrão, né? Traça, ferrugem e ladrão, 3 elementos que destroem as riquezas terrenas. Veja que coisa rica, né? Que coisa impressionante isso aqui. A traça, a ferrugem e o ladrão destroem aquilo que a gente constrói aqui na terra, né, de bens materiais. E aí lá no céu nem tem traça, nem tem ferrugem e nem tem ladrão. E aí a pergunta fica, né, onde você quer depositar o seu tesouro, né, onde o seu tesouro deve estar posto. Acumular tesouros no céu é acumular boas obras diante de Deus, né, diz aqui o autor dessa lição. E eu até gostaria de ir além, né?
É certo que o que foi dito aqui está correto, né? Realmente as boas ações também refletem em tesouros no céu. Mas não pode ser só isso, tá? Isso limitaria um pouco a nossa teologia àquele conceito mais antigo, né? Originado da Igreja Católica, daquela questão da tradição e da prática das boas obras como sendo o suficiente. Então, o John Stott fala no livro dele, né, o Sermão do Monte, que a gente não pode resumir isso apenas às boas ações, porque isso criaria um tipo de evangelho do mérito, o evangelho do mérito. Você faz, você merece receber e aí Deus tem que te dar um tesouro no céu porque você fez boas coisas aqui na terra. E isso vai na contramão do evangelho da graça, né? Que você recebe o favor imerecido de Deus. Então, cuidado com isso aqui, tá? A gente tem que ter equilíbrio na hora de expor esse conteúdo, porque a gente não pode criar esse rótulo dizendo que o tesouro no céu se conquista basicamente você fazendo boas obras e está garantido o seu tesouro no céu. Deus, ele não deve nada para ninguém, tá? O Evangelho fala de graça, por isso as obras são extremamente importantes, mas mais do que simplesmente fazer boas obras, eu estou certo de que esse texto está falando de ter caráter semelhante ao de Cristo. Você viver como Cristo viveu, mais do que você simplesmente dar esmolas, pagar o seu dízimo, fazer doações ou ajudar pessoas. Tesouros no céu vão muito além disso, né? Se fosse assim, tem muita gente que faz muita coisa boa, mas essas pessoas nem acreditam em Cristo, nem acreditam na salvação redentora de Cristo. E aí como é que essas pessoas nem acreditam no céu e ainda assim tem tesouros lá? Isso seria estranho, né? Por isso, apesar de ser um ponto relevante as boas obras, tesouros no céu não estão resumidos apenas a isso, certo? Ponto 2, a candeia dos olhos, né? Outro ponto também interessante, que um estudo mais aprofundado revela coisas magníficas para nós aqui, né? Geralmente a gente lê esse texto, né? Se o teu olho é bom, se o teu olho é mau, e aí fica aquela questão, né, o que é olho bom, o que é olho mau? O que essas expressões significam, né? Quando a gente vai ler o texto original, né? O olho bom quer dizer o olho sadio, né? A palavra bom aqui do grego é haplous, que quer dizer simples, singular, todo, inteiro, bom desempenho do ofício, ou seja, saudável, né? Com relação aos olhos, que enxerga bem. Um olho bom é um olho que enxerga bem, digamos assim, que tem boa visão. E um olho mau é um olho doente ou cego. A palavra maus aqui é poneros, que, entre outras coisas, quer dizer doença ou cegueira, mas também quer dizer mal, ruim, iníquo, né? Perverso. Que tem dificuldades, que tem aborrecimentos, que está cansado. Então tem vários significados possíveis, né? Então vamos começar pelo olho bom. O olho bom é o olho sadio, o olho que tem visão boa, que enxerga bem. Mas obviamente Jesus não está falando de uma pessoa que tem o olho saudável e de uma pessoa cega. Apesar de que a própria figura também se você tem o olho bom, você vive na luz, você enxerga, você vive às claras. Se você tem o olho mau, se você tem o olho doente, se você é cego, você vive nas trevas, você não enxerga bem, você vive na escuridão. Mas apesar disso ser metafórico, né, as palavras também remeterem à literalidade dessas expressões, saudável ou cego, é óbvio que isso é uma metáfora, né? Jesus está falando está usando a saúde do olho ou a cegueira
para, metaforicamente, falar da condição humana, né? De viver na luz, de enxergar, de conhecer a verdade do Evangelho, ou de viver na escuridão sem enxergar a verdade do Evangelho, né? São essas duas figuras que Jesus usa aqui. Então, o autor da lição diz que o olho é um canal para a pessoa interior, né? E na questão metafórica disso aqui, o significado que isso representa, o olho bom, né? O olhar, digamos assim, está relacionado aos interesses da pessoa. Aquilo que ela deseja, aquilo que ela almeja, para onde ela volta a sua visão, ou quais são os seus objetivos, né, digamos assim, os seus interesses. Então isso representa os olhos, para onde a pessoa está olhando, para onde a pessoa está vendo, né, onde ela deseja chegar, né, o que ela deseja conquistar. Então seus interesses. Então se o olho é bom, seus interesses são bons. Se o olho é mau, seus interesses são maus. É disso que Jesus está falando. E aí quando se fala de mal, inveja, avareza, a cobiça, essas coisas remetem à ideia do olho mau, o olho que não enxerga aquilo que deveria ser visto, que são as coisas boas. Ele só enxerga aquilo que é mal, aquilo que não agrada a Deus. Então essa expressão aqui do John Stott, né, que essa comparação que Jesus faz de uma pessoa que tem uma visão saudável e uma pessoa cega, né, é uma das maneiras a gente interpretar esse texto aqui, levando em consideração, claro, que Jesus queria dizer algo além disso, né? Jesus não está falando só da saúde ocular das pessoas, né? Jesus não está dando uma de oftalmologista aqui, dizendo, você tem esse problema na visão, catarata, glaucoma, cegueira. Não é disso que Jesus está falando. Ele está falando de como as pessoas enxergam o mundo, né? Se elas enxergam bem ou se elas enxergam mal o mundo. Certamente esse ponto está relacionado à moral, né? As questões morais. O olho mau, ele não enxerga as questões morais do Evangelho da maneira adequada, da maneira que deveria. Então, nós abordamos aqui o olho bom e o olho mau de uma vez só, né? Para a gente avançar um pouco aqui mais rápido, né? Apresentando também essa visão do John Stott, né? Do olho saudável e do olho doente, né? Do olho com visão e do olho cego, né? E como isso representa os nossos interesses, né? Os interesses bons e maus. Para finalizar, né, nós temos aqui o ponto 2, óbvio, os donos do coração. Nós ainda vamos dizer o ponto 3, tá? É importante a gente dizer isso, que às vezes a gente diz aqui no vídeo, nós vamos, para finalizar, aí às vezes as pessoas já desligam, né, achando que já está perto de terminar, mas a gente está ponto 2, terminando o ponto 2, para entrar no ponto 3 e finalizar totalmente a lição. Então, no ponto 2, ele diz aqui, os donos do coração, é o subtítulo, né? O 2.3. Ele faz várias comparações aqui, esse ponto também eu achei interessantíssimo, né? Jesus mostra sempre extremos aqui para nos ajudar a tomarmos a decisão certa. Durante essa mensagem, desse trecho especificamente do Sermão do Monte, ele fala de 2 tesouros, né? O tesouro na terra, o tesouro no céu. Aí ele fala de 2 tipos de olhos, os olhos bons e os olhos maus, né? Porque ele quer chegar aonde? Por que ele está fazendo essas comparações? Tesouro na terra, tesouro no céu. Olho bom, olho mau. Porque ele vai chegar no ponto alto dessa mensagem, né, desse trecho da mensagem, apresentando 2 mestres, 2 senhores. Olha, você tem o tesouro na terra, você tem o tesouro no céu. Você tem o olho mau, que só olha para as coisas da terra, e você tem o olho bom, que só olha para as coisas do céu. Então você tem um tesouro, você tem um mestre
que são as riquezas, e você tem o mestre, que é o Senhor Jesus, que é o nosso Deus. Então, você não pode servir aos dois senhores. Você não pode ter simultaneamente um olho saudável e um olho com visão boa ao mesmo tempo. Ou ele está cego ou ele vê. Não tem como ser cego e ver ao mesmo tempo, né? Não tem como você ter o seu coração simultaneamente posto no tesouro da terra e no tesouro do céu. Você tem só um coração e ele só pode estar em um único lugar, né? Por isso Jesus apresenta aqui, né, no final dessa série de comparações, o tesouro na terra, tesouro no céu, olho mau, olho bom, ele apresenta dois senhores ou mestres, né? E aí Jesus aponta para esse compromisso que nós temos de servi-lo como único Senhor da nossa vida, né? Nós não podemos dividir o nosso senhorio com nenhuma outra pessoa, né? Nenhuma outra coisa. E reforçando aqui, ele continua: Jesus não proíbe o cristão de ser rico, mas sim de entregar seu coração à riqueza. Aqui está o problema, né? Falando com outras palavras, né? Coisas que a gente já disse no início da lição. E para finalizar, agora sim, o ponto 3, a busca pelo reino de Deus e sua justiça. Aqui a gente vai reforçar bastante essa questão da busca, né? O que é buscar o reino, né? À luz da palavra de Deus. Nós temos aqui 3 pontos. O 3.1, que é a prioridade de cada cristão. Depois, o 3.2, que é a justiça do reino. E depois o 3.3, que é a recompensa da prioridade. Recompensa. O que nós ganhamos quando nós priorizamos o reino de Deus? No ponto 3.1, que é onde a gente vai passar mais tempo aqui, né? O ponto 3.2 e o 3.3 a gente vai ser um pouquinho mais objetivo, um pouquinho mais rápido, até por conta do tempo também. Eu não gosto de alongar muito essa aula. Então, a prioridade de cada cristão, né? Buscar o reino é a prioridade, né? O que é prioridade? É aquilo que está em primeiro lugar, que é aquilo que vem primeiro. Prioridade é aquilo que a gente deve dar mais atenção. Essa é a nossa prioridade. Então, a expressão buscar aqui, buscar o reino de Deus, não quer dizer só o ato de procurar, mas buscar está ligado, né, a relacionamento. É isso que quer dizer buscar o reino de Deus, é ter relacionamento com Deus. É uma busca mais profunda, né? Não é uma busca superficial, não é uma mera procura, mas é uma procura por intimidade, por relacionamento. E nós terminamos o ponto 1 com uma frase interessante: buscar o reino é esforçar-se para avançar na experiência e crescer em aperfeiçoamento. Então isso é buscar o reino de Deus, é uma constante e é uma evolução, é um crescimento no nosso relacionamento com Deus. Do ponto de vista, se a gente fosse resumir, né, a expressão buscar, né, você só busca até o dia que encontra. E depois que você encontra, não há mais motivo para buscar porque você já encontrou, né? Então percebe que às vezes a palavra buscar não pode ter o seu sentido literal, né? Porque você vai buscar a Deus e aí você encontra Deus. Aí você vai parar de buscar porque você já encontrou. Quem já encontrou não precisa buscar mais. E na verdade o cristão precisa buscar continuamente, né? Mesmo que você já tenha tido um encontro com Deus, você precisa continuar buscando a Ele, né? É algo contínuo e infinito. Você nunca deve deixar de buscar, mesmo que você já tenha encontrado, né? Então, eu creio que ficou mais claro agora essa questão do buscar, né? Não é buscar até encontrar, é buscar sempre, né? É aperfeiçoar.
Para que o reino de Deus avance, ele deve primeiro crescer no coração. Veja que coisa interessante, que frase interessante, né? O reino só vai se desenvolver, né, na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa igreja, no nosso bairro, na nossa cidade. O reino só vai crescer quando ele primeiro crescer no nosso coração. Quando o reino está no nosso coração, isso começa a refletir ao nosso redor, na nossa família, no nosso bairro, na nossa igreja, né, no nosso país, na nossa nação. E para finalizar, a justiça do reino, no ponto 3.2, e a recompensa da prioridade, né, no ponto 3.3. Então, justiça é um tema recorrente no Sermão do Monte. O Sermão do Monte fala muito sobre justiça, inclusive em outras aulas anteriores aqui, onde ele falava da fome e sede de justiça, né? Serão fartos aqueles que têm fome e sede de justiça. Então é um tema recorrente. A justiça vai além da religiosidade. Jesus diz: olha, se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não estão bem, né? Tá faltando alguma coisa ainda. E os escribas e fariseus eram consideradas as pessoas mais justas, né, daqueles dias, né? Eram os religiosos. Então Jesus diz: olha, a justiça de vocês precisa ser maior do que a justiça deles. E no ponto 3.3, a recompensa da prioridade, né? Quando nós priorizamos as coisas de Deus, ele também dá uma atenção total às nossas necessidades, né? Nós precisamos priorizar as coisas dele para que ele priorize as nossas coisas. Quando nós focamos no reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas, diz a palavra de Deus. Então, às vezes nós buscamos tanto, né, as coisas, né, buscamos o carro, buscamos a casa, buscamos uma qualidade de vida melhor, buscamos todas essas coisas, onde na verdade Jesus diz: olha, busque o reino. E quando você busca o reino, essas outras coisas, elas vêm como um acréscimo, elas são um extra, né, um plus, um adicional a nossa vida. Elas não são a coisa principal, elas não são o objetivo final, elas são apenas acréscimos. Então, quando nós invertemos essa prioridade, né, deixamos de priorizar essas coisas e passamos a priorizar o reino, nós tanto alcançamos o reino como alcançamos essas outras coisas. Se a gente for esperto, se a gente for sábio, a gente vai fazer isso. Vai ser muito mais inteligente para a gente buscar o reino antes dessas coisas do que buscar essas coisas e não conseguir encontrar o reino na nossa vida. A conclusão diz o seguinte: faz parte do discipulado o constante exercício em discernir os tesouros do reino, o cultivo de um viver puro e priorizar o reino de Deus e a sua justiça, confiando que o Senhor cuida de nós e provê o necessário para o nosso bem-estar na terra. É exatamente isso. Você prioriza o reino de Deus e Deus provê o que é necessário para o seu bem-estar. Então, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita na sua vida, aquilo que você considera necessário, aquilo que você pede ao Senhor, você certamente vai alcançar quando o reino de Deus for prioridade na sua vida. Amém? Então, que Deus te abençoe e que você tenha uma escola bíblica dominical abençoada. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. E fica na paz e até a próxima aula. Amém.